Bom dia a todos vocês, eu sou Marcos Alves, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e esse é o nosso canal chamado Botanicamente Falando. O tema do Botanicamente Falando de hoje é um resgate a partir de uma live que eu participei alguns dias atrás. Alguns dias atrás eu fui convidado para participar de uma live sobre o tema que eu vou falar hoje aqui também, através do Instagram de uma ONG chamada Salve Maracaípe. Quem quiser seguir a ONG, eles têm um Instagram muito legal, Salve Maracaípe é o nome. Maracaípe é uma praia que tem aqui no estado de Pernambuco, no município de Ipojuca, região metropolitana do Recife. E essa ONG tem um trabalho bastante atuante de educação ambiental e preservação das poucas áreas que restam de restinga nessa região de Maracaípe. Maracaípe é a praia ao lado de Porto de Galinhas, que é uma praia super conhecida nacional e internacionalmente, uma praia lindíssima, mas que vem sofrendo fortemente com essa pressão de urbanização e pressão turística. Então, o grupo da ONG Salve Maracaípe me convidou para essa live para falar especificamente do tema de restingas. Então, eu resolvi trazer hoje esse tema restingas para o nosso canal também. As restingas, elas são de formas diferentes, de origens diferentes, e as restingas elas estão associadas às áreas costeiras do Brasil. As restingas elas têm diferentes formas devido à composição florística e também à composição geomorfológica. As restingas elas podem ser longos cordões arenosos litorâneos, grandes em cima de grandes dunas, ou também nos tabuleiros, que são restingas mais antigas geologicamente falando. Aqui no Nordeste é muito comum a gente encontrar as áreas de restinga em tabuleiros que estão bem acima do nível do mar. Muito comum as falésias no Rio Grande do Norte, em que a gente tem as restingas sobre essas falésias. No Rio de Janeiro, São Paulo, são muito comuns as restingas litorâneas que formam como moitas. Então as restingas elas são muito diferentes, mas o importante dizer é que as restingas elas formam o limite entre o mar e a vegetação mais interiorana. As restingas elas fazem parte, é um dos ecossistemas que fazem parte do grande domínio fitogeográfico chamado de Mata Atlântica. Então as restingas, como os manguezais, como os campos de altitude, eles são diferentes ecossistemas que fazem parte de um domínio fitogeográfico chamado de Mata Atlântica. O Ministério do Meio Ambiente, MMA, chama esse domínio Mata Atlântica de bioma Mata Atlântica. Então, as restingas, elas podem ser desde formar uma faixa de plantas rasteiras, que é a restinga logo após ao limite da maré mais alta, então aquela vegetação rasteira que a gente vê na praia, aquilo já é vegetação de restinga, e as restingas também podem ser mais interioranas e ficarem como grandes árvores, ter uma aparência de uma floresta, que é o que a gente conhece como mata de restinga. A mata de restinga nós podemos ter exemplares com 4, 5, 6 metros de altura, ou seja, grandes árvores. Enquanto na porção mais próxima ao mar, mais próxima ao limite do mar, da maré mais alta, é uma vegetação rasteira. Tudo isso faz parte desse desenho de restinga. Então, portanto, a vegetação da restinga ela é muito diferente em função da faixa em que essa planta ocorre. A restinga, ela divide espécies, ou seja, as espécies de restinga, muitas também ocorrem em Mata Atlântica, e algumas espécies de restinga ocorrem também no Cerrado. Uma coisa importante da gente falar da vegetação de restinga é que são plantas que estão adaptadas às condições específicas do litoral, ou seja, ventos fortes, alta salinidade no ar, mas também salinidade no solo. Então isso faz com que a vegetação da restinga seja bem característica e bem típica. Existem diversas famílias de plantas que são muito comuns nas restingas, como as bromeliáceas, as mirtáceas, nictagináceas. Então tem diferentes famílias que apresentam representantes que compõem a vegetação da restinga em diferentes condições. As restingas na região Nordeste, elas em geral são diferentes das restingas da região Sudeste e Sul, por questões óbvias de temperatura, de ritmo de chuvas e etc.
Outro aspecto importante é que as restingas, a vegetação da restinga, ela tem um papel importantíssimo para a estabilização das dunas e retenção da areia. É muito comum nas praias urbanas, aqui no Recife é especialmente comum, os ventos são muito fortes e a areia da praia ela é levada para o calçadão. No calçadão, que faz parte da Praia de Boa Viagem, por exemplo, e de outros municípios da região metropolitana. A vegetação da restinga, ela é justamente uma das funções da vegetação da restinga, é segurar, através das raízes das plantas, os grãos de areia e evitar esse deslocamento da areia. Como essa vegetação foi suprimida dessas praias urbanizadas, obviamente, o vento tem uma ação muito mais efetiva no deslocamento da areia. Então, todo ano a gente passa limpando, retirando a areia que está na calçada e devolvendo para a praia. Quando, na verdade, se nós tivéssemos um programa de recomposição da vegetação ao longo das praias, essa areia ficaria presa, retida na vegetação e diminuiria esse movimento da areia para o calçadão. O grupo Salve Maracaípe está trabalhando justamente para garantir a preservação de uma faixa de restinga muito importante na praia de Maracaípe. As restingas elas são ultra ameaçadas porque as praias são locais muito procurados em termos de urbanização e expansão urbana. Então, obviamente, as restingas elas sofrem por essa explosão urbana nas praias. Mas ela tem um papel importantíssimo não apenas para garantir a estabilidade das dunas, desses cordões arenosos, mas também para a fauna associada à restinga. Então, tem vários aspectos importantes na preservação das restingas e a gente deve ter uma atenção especial a elas. Antes de terminar o vídeo, eu gostaria de lembrar que a vegetação da restinga ela é diferente entre si, tem várias fisionomias de restinga e as restingas elas formam um ecossistema entre os diversos ecossistemas que nós temos e que está inserido dentro do domínio Mata Atlântica. Domínio também chamado de bioma pelo Ministério do Meio Ambiente. Domínio bioma Mata Atlântica. E no Brasil nós temos diferentes domínios fitogeográficos, só para lembrar, como por exemplo a floresta amazônica, a caatinga, o cerrado, são grandes domínios fitogeográficos. Então a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. A gente espera aí que tenha aprendido um pouco sobre as restingas. Se você mora no litoral, é importante observar essa vegetação das praias. Lembrando que a restinga não é só essa vegetação da praia, mas as restingas também entram. Em geral, tem até em algumas áreas as lagoas típicas de restinga. Um exemplo, antes de terminar o vídeo, um exemplo de construção nas restingas é a cidade do Rio de Janeiro. Toda a área faixa de Leblon e Ipanema era uma grande área de restinga com uma lagoa atrás, que é a Lagoa Rodrigo de Freitas. Ainda na cidade do Rio de Janeiro, toda a orla da Barra da Tijuca até Grumari é uma área extensa de restinga, inclusive tem um parque da restinga de Marapendi, muito bonito por sinal, em que eu tenho uma amiga, Márcia, que trabalha nesse parque. E por trás dessa faixa de restinga, esse cordão arenoso, tem as lagoas de Jacarepaguá. Então isso é muito importante a gente pensar nas restingas e a ocupação desenfreada da restinga que traz aí forte prejuízo ambiental para todos nós. Um forte abraço, já falei demais sobre restinga hoje e até o nosso próximo vídeo. Tchau!